Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de análise de binários. E hoje a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre Assembly para arquitetura x86-64, tá bom? Então essa é a primeira aula sobre Assembly, a gente vai ter umas três aulas sobre Assembly, e então a gente vai começar hoje, tá bom? Então vamos lá. Bom, antes de começar efetivamente, vamos ver algumas definições, tá? Que são importantes vocês terem na cabeça. Primeira definição de arquitetura, né? A gente ouve falar muito de organização e arquitetura de computadores, né? Quando a gente fala de arquitetura, a gente está se referindo àquela porção que é visível para o desenvolvedor Assembly, tá? Então a gente tem ali os registradores, a ISA, né, daquele sistema. Então, tudo isso compõe a arquitetura daquela máquina. Tá? Então, quando a gente pode dizer, por exemplo, que o Intel Core i7 tem a mesma arquitetura de um AMD Ryzen. Né? São duas fabricantes diferentes, mas que usam a mesma arquitetura x86-64. Então, por isso, você compila um binário para rodar na arquitetura da Intel, no processador da Intel, né? No i7, por exemplo, ele também vai rodar numa arquitetura Ryzen, porque eles, de novo, eles têm a mesma arquitetura. Tá? Por outro lado, quando a gente fala de microarquitetura, a gente está se referindo àquela parte do processador que implementa a arquitetura, o que implementa a ISA, né? O conjunto de instruções. Então, ali a gente vai para aquela parte de circuito, ou então depende se parte é implementada por microcódigo e tal, mas, em geral, essa pode ser implementada em circuito, né? Então, a microarquitetura, ela é a implementação desse conjunto de instruções que o processador fornece, né? Ou seja, é a implementação da arquitetura, tá? Então, exemplos aí que definem a microarquitetura da máquina é o tamanho da cache, a frequência do clock e por aí vai. Tá? Bom, formatos de código, né? Quando a gente tem um código, aqui a gente está tratando de... Vai ver como é que funciona o código, a programação em Assembly. Na realidade, a ideia dessas aulas, né, de Assembly não é que vocês virem programadores Assembly, é que vocês consigam ler um código em Assembly e entender o que está acontecendo ali. Afinal de contas, a ideia aqui do curso é que a gente consiga analisar binários. Né? Então a gente pode ter código aí formatado de duas maneiras diferentes. Primeiro a gente tem o formato de código de máquina, né, que é basicamente uma sequência de bytes, né, zeros e uns. E a gente tem o código em Assembly, que é basicamente você dar nomes para instruções. Então, uma instrução que seria uma sequência de zeros e uns que faz uma soma, a gente deu um nomezinho para aquele opcode ali de add. E aí, para nós humanos, fica mais fácil a gente ler essas instruções, inclusive programar, né, do que num código simplesmente em binário. Tá? É muito mais possível da gente errar e é difícil de entender um código assim. Só aquela galera lá do Matrix, né, que conseguia entender bem um sistema complexo como a Matrix, né, implementado em código binário. Bom, o que é um código em Assembly, basicamente? Qual é a visão que a gente tem quando está desenvolvendo um programa em Assembly? Né? A gente tem a visão aqui da CPU, né? Então a gente enxerga aqui a CPU. Deixa eu colocar aqui o... Pronto. Então a gente tem a visão aqui da CPU, e a visão da CPU que o programador Assembly tem são os registradores daquele processador. Os registradores de uso geral não são todos os registradores que a gente consegue ver, né? Tem vários registradores que são registradores de controle da própria CPU, e aí a gente não tem ingerência sobre eles, mas vários registradores da máquina a gente tem acesso e pode manipular, inclusive, né? Existem alguns registradores que a gente consegue enxergar, mas a gente não consegue manipular diretamente, né? O PC é um deles, que na arquitetura x86-64 não tem o nome de PC, e sim de HIP, né? E a gente tem também as condições, no caso dessa arquitetura,
a gente tem um registrador lá de alguns bytes, e cada bit, né, daquele registrador ali, ele representa uma flag, uma condição que vai indicar para a gente alguma situação. Então, por exemplo, se você faz uma operação aritmética, se essa operação aritmética resulta em 0, você vai ter uma flag ali dizendo que a última operação aritmética deu 0. Ou se por acaso você soma dois números e o resultado dá um overflow, você vai ter um bit ali no registrador de condições dizendo que houve um overflow na última operação aritmética, né? Então, essas são as informações que a gente vê, são as coisas que a gente vê do processador. Além disso, o nosso código em assembly, né, ele também vai fazer acesso à memória, né? Então, ele vai acessar a memória passando o endereço, vai trocar dados com a memória e também pode trocar instruções. Lembrando que a arquitetura x86-64 é baseada na arquitetura de von Neumann, então a memória ela tem código e dados ali dentro, tá? Bom, a memória do computador ela é basicamente dividida em código, dados e pilha. Então uma parte da memória do processo, né, ela tem código, a outra parte tem dados e uma outra parte tem pilha, né? Aí aqui ele tá definindo um pouquinho melhor, né? Então a gente tem o Program Counter aqui no CPU, que basicamente é um registrador que guarda o endereço da próxima instrução que vai ser executada, né? Então quando a gente está executando uma instrução, o PC ele já tem a próxima instrução que vai ser executada. É claro que a gente tem problemas aí, porque em instruções de desvio, né? Quando eu desvio a execução do meu código, o valor que estava ali em PC ele é substituído caso o desvio seja atendido, né? Imagina um if, né? Então o if é um condicional, então eu vou desviar o meu fluxo dado que uma condição é atendida. Se essa condição for atendida, eu vou para um lado, se não for, eu vou para o outro. Então, nesse tipo de situação, a execução ela deixa de ser sequencial e ela passa a ser condicional, né? Então, normalmente a execução do programa ela é sequencial, como eu falei, né? O valor do PC ele vai sempre sendo incrementado, né? Mas nesses casos da condicional, o valor que vai aqui para PC depende se a condição for atendida ou não, né? Como eu falei para vocês, o nome desse registrador na arquitetura x86-64 é HIP. Tá? A gente tem um conjunto de registradores. Esses registradores aqui eles têm o objetivo de guardar dados, né, de processamento intermediário. Então você vai somar, por exemplo, 3 números, né? Não tem nenhuma instrução em assembly nessa arquitetura que some 3 números ao mesmo tempo, né? Você tem instrução que soma 2 números. Então, se você quer somar 3 números, você tem que somar 2, colocar esse resultado num lugar intermediário, depois somar o resultado dessa soma com um terceiro número. Então, esse é um exemplo de onde eu vou ter que usar um registrador para guardar um resultado intermediário, tá? Outra coisa que os registradores também guardam nessa arquitetura é parâmetros para funções, né? Então, quando a gente quer passar parâmetro para uma função, nessa nossa arquitetura de 64 bits, a gente passa a maior parte dos parâmetros via registradores, né? E também a gente devolve, né, de uma função o retorno da função através de um registrador também, tá? Bom, aqui as condições, como eu falei, né? Vai guardar ali informações de status, operações lógica aritmética. Também bastante, esses registradores são utilizados em instruções de desvio, né? Então, se você quer ver, por exemplo, eu quero desviar se o valor que eu somei, quer dizer, a última operação aritmética que eu fiz deu 0. Aí eu vou fazer um jump se isso acontecer. Aí esse jump ele vai testar o registrador de condições aqui. Depois a gente vai ver melhor essas instruções de desvio, né? E a memória, como eu falei, né, a memória é endereçada por byte, né? Então cada endereço de memória é um byte. Como a gente disse, a arquitetura segue a arquitetura de von Neumann, né? Então dentro da memória a gente tem dados e código. E a pilha ela vai dar suporte ali às chamadas de funções, tá? Bom, uma outra coisa importante é a gente saber como é que a gente organiza dados que são multibyte na memória. Então imagina um valor que ele tenha múltiplos bytes. Se a gente pegar, por exemplo, esse valor inteiro aqui. Esse valor inteiro, o número dele está em hexadecimal aqui, né? Cada 2 dígitos hexadecimal é 1 byte. Então esse cara tem 1, 2, 3, 4 bytes, né? Como é que eu vou pegar esse número de 4 bytes e eu vou armazenar isso na memória
sabendo que a memória é endereçada por byte. Então, cada espacinho desse aqui da memória é um byte. Então, como é que eu vou organizar esses múltiplos bytes aqui na memória, né? Então, essa é a primeira pergunta. Em que ordem os bytes vão ser colocados na memória? Tá? E para responder essa pergunta, a gente tem duas abordagens. A primeira abordagem é a Little Endian, que a gente chama, né? Essa ideia de Little Endian e Big Endian, que eu vou falar aqui, vem de um livro, né? Que, se eu não me engano, As Viagens de Gulliver, né? Alguma coisa assim, onde você tinha um povo lá que tinha a tradição de quebrar o ovo por um dos lados aqui, pelo maior lado. E aí uma outra galera queria quebrar esse ovo pela ponta aqui, pela base menor aqui do ovo, né? E aí era uma discussão se era melhor quebrar o ovo pela ponta de cima ou quebrar o ovo pela parte de baixo. E aí você tinha a galera que quebrava o ovo pela parte de cima, que eram os Little Endians. E aí aqui você tinha um povo que quebrava o ovo pela parte de baixo, que eram os Big Endians. E essa historinha ela é usada dentro da computação para indicar justamente isso. Se a arquitetura ela usa um padrão Little Endian, então isso significa que os bytes menos significativos, ou seja, mais à direita, eles vão para os menores endereços de memória. Então, por exemplo, o byte 2C aqui, o mais à direita, ele vem para o endereço de memória 0x1001, tá? O próximo byte, que é o 5A, ele vem para o endereço de memória 0x1002. E assim sucessivamente até o último byte ali. O problema disso é que quando você faz uma leitura desses bytes da memória, a ordem dos bytes vem trocada. Então, se eu faço uma leitura byte a byte, eu vou primeiro ler o 2C, depois o 5A, depois o E3, depois o 1.2. Então, em algumas situações, você pode perceber que a ordem do valor, ela vai estar, dos bytes daquele valor, ela vai estar trocada em determinadas situações, você pode enxergar isso, tá? Mas muitas ferramentas elas já detectam esse problema e já invertem para você, tá? E aí o número fica certinho. Essa é a estratégia utilizada na arquitetura x86-64. Né? Essa arquitetura ela é Little Endian. Então ele vai pegar dados que são multibyte desse jeito aqui e guardar eles seguindo essa regra, onde o byte mais à direita ele vai ocupar os menores endereços de memória. Tá? Então 2C, 5A, E3 e 1.2. A outra alternativa é usar o Big Endian, que é o contrário, né? Aí os bytes mais à esquerda vão ocupar os menores endereços de memória. Então primeiro eu coloco um 2, depois o E3, depois o 5A e depois o 2C. Tá? Isso é o funcionamento do Big Endian. Outras arquiteturas são Big Endian. No caso da Intel, né, da nossa arquitetura 86-64, ela é Little Endian. Uma implicação que acontece, um problema que acontece por conta de diferença de endianness, que a gente chama, né, da estratégia que é utilizada para fazer armazenamento de multibyte na memória, é quando a gente tem comunicação via rede de computadores, né? Porque aí você tem um computador Little Endian falando com um computador Big Endian, você pode ter uma interpretação incorreta dos dados que estão sendo transferidos de uma máquina para outra. Então, em geral, quando você vai transferir uma informação de uma máquina para outra máquina, você tem que converter esses dados para uma representação comum. Tá? A segunda coisa que a gente tem que decidir beleza, a gente sabe se a gente vai colocar via Little Endian ou Big Endian, né? Nesse caso aqui eu estou usando Little Endian, de novo, né? Aí a pergunta é, qual vai ser o endereço da variável i? O endereço de memória, porque existem vários endereços aqui possíveis, né? Essa mesma variável i aqui, que tem esses 4 bytes de dados, ela poderia ter qualquer um desses endereços aqui. Eu poderia falar, olha, eu quero acessar o endereço 1002, eu estou acessando, na verdade, todos esses 4 bytes aqui. Então a gente tem que definir qual é o endereço que vai representar todos os 4 aqui. Tá? E na nossa arquitetura x86-64, a gente vai utilizar o menor endereço. Então, nesse caso aqui, o menor endereço desses 4 bytes aqui é o 0x1001. Então, quando eu faço um acesso para 0x1001, na verdade, eu estou fazendo um acesso para todos esses 4 bytes, desde que o meu acesso efetivamente esteja lendo 4 bytes, né? Porque eu posso estar lendo menos.
Bom, quando a gente estiver vendo lá as nossas instruções e assembly, é importante frisar que a gente vai estar trabalhando com a sintaxe da HAT aqui. E na sintaxe da HAT, porque existe, no caso do assembly, você tem ali duas sintaxes geral assim, né? A gente pode caracterizar o assembly em duas sintaxes basicamente, né? Existem diferenciações aí dependendo do assembler que você vai usar, se é NASM, FASM, etc. Mas a gente pode categorizar nesses dois grupos aí, né? Que é HAT e sintaxe Intel, tá? A gente vai usar aqui a sintaxe HAT, tá? Mas a sintaxe Intel é muito parecida. Ela tem algumas coisas que mudam, e aí eu vou até citar isso conforme eu for falando for avançando na aula, mas a maior parte das coisas são muito parecidas. Então, uma vez que você aprender uma sintaxe, entender a outra não é tão difícil, tá? E a sintaxe da HAT, para várias instruções, você tem a instrução, né, o mnemônico lá do assembly, que a gente vai ver, por exemplo, add, né? E aí, dessa sintaxe da HAT, é colocado um sufixo para indicar a quantidade de bits ou de bytes, né, que a gente está manipulando com aquela instrução. Então, quando você olhar um sufixo B, desse jeito que está aqui, você sabe que você está manipulando um byte, né, que em C é um char, né? Então, eu estou manipulando um byte nesse caso, tá? Quando você olhar um W, né, você sabe que você está manipulando um word, tá? A Intel, vocês vão ver que ela, ao longo dos anos, ela tenta ser retrocompatível com as versões anteriores do processador, desde o processador 8086, tá? Então, o que acontece? Quando a Intel começou a desenvolver esses processadores mais modernos, digamos assim, né, ela estava trabalhando com processadores de 16 bits, né? E aí ela convencionou chamar uma palavra de 16 bits, ou 2 bytes, tá? E aí, conforme esses processadores foram evoluindo para 32 bits, 64 bits, eles preferiram não mudar essa definição do que é uma palavra, né? Continuou 16 bits. Então, uma palavra no linguajar da Intel, né, é 16 bits. Então, são 2 bytes. Quando a gente vai para 32 bits, aí a Intel chama de long. É uma long word. Ou uma double word, tá? Esse L aqui é de long, mas o nome mesmo na Intel é double word, tá? E aí tem 4 bytes, né? 32 bits. Quando a gente vai para 64 bits, aí, obviamente, que a gente chama isso de quad word, tá? Isso aqui é uma quad word, representado pelo Q de quad, né? E aí a gente tem 8 bytes. Isso são números inteiros, tá? Quando a gente lida com um ponteiro, que é basicamente um endereço de memória, a gente está lidando com o tamanho de um endereço de memória que é de 64 bits, tá? Que é esse valor desse Q, que é esse Q aqui, é o quad word também, tá? 8 bytes. Quando a gente vai para números de ponto flutuante, aí a gente pode ter um float de precisão única, né, que tem 4 bytes de tamanho, e a gente usa a palavrinha, o sufixo S para identificar isso. E quando a gente está lidando com um double, né, de precisão dupla, aí são 8 bytes também. E aí a gente usa esse símbolo de L aqui. Parece estranho porque o L é usado tanto para double precision aqui, de ponto flutuante, quanto para um inteiro, né, double. Só que os registradores que são usados, as instruções que são usadas para trabalhar com ponto flutuante são diferentes. Então acaba que não fica confuso, tá? Bom, a gente vai ver que a maioria das instruções, elas não diferenciam se o valor do número ele é com sinal ou sem sinal, tá? Isso é uma característica, eu não vou adiantar não, mas a gente vai ver isso depois. Bom, quais são os tipos de operações, de uma maneira alto nível, né, que um programa assembly pode fazer, né? Primeiro, executar operações aritméticas em dados em registradores ou na memória, né? Aqui está aritmética, mas aritmética e lógica, né? Executar operações aritméticas e lógicas em dados em registradores ou na memória. Se os dados estiverem na memória, eles são trazidos para um registrador automaticamente. Então, quando você executa uma instrução que acessa a memória, o dado da memória vai ser trazido para um registrador e a operação aritmética vai ser feita
em cima dos registradores. Tá? Transferência de dados entre registradores e entre a memória e um registrador. Então, a gente pode transferir dados de um registrador para o outro, ou de um registrador para a memória, ou da memória para o registrador. Então, a gente pode fazer essa manipulação. Né? Transferência de controle. Então, a gente tem saltos condicionais, incondicionais, chamadas de procedimento. Tudo isso altera, né, o fluxo de execução do programa e acaba fazendo pulos, né, dentro da execução do programa. Bom, e aqui eu vou passar rápido por essas fases do processo de compilação. A gente tem um vídeo só falando sobre isso, né, que é o primeiro vídeo lá que fala do processo de compilação, né, de um programa. Aqui eu vou passar rapidinho, né, para a gente compilar um código em C, a gente tem... Na realidade, a primeira fase seria a fase 0 aqui, é a fase de pré-processamento, mas eu pulei essa fase. A gente tem a fase de compilação. A fase de compilação ela vai pegar um ou mais programas, um código-fonte, né, escrito em C, e vai transformar isso em um ou mais código-fonte escrito em assembly. Né? Esse código escrito em assembly tem um formato .s, mas é código-fonte, é texto. Né? Então a compilação ela sai de texto e gera texto. Até então a gente não tem efetivamente um binário. Tá? A gente tem um binário porque todo arquivo texto também é um arquivo binário, mas a gente não tem um binário do ponto de vista que aquilo ali são instruções de máquina, por exemplo, que tem ali dentro. Não, é só... Dentro daquele arquivo ali tem bytes, né, que representam caracteres, né, em código ASCII, dentro do arquivo .s. Tá? Então, o cara que faz o processo de compilação é um compilador C. É o cara que gera código em assembly. Tá? Depois, a segunda fase é a montagem. Então, a gente parte do código em assembly que foi gerado pelo compilador C. Tá? E, usando um assembler, a gente monta o binário. Então, a saída desse cara aqui é um código objeto. Tá? Ele é um relocatable, que a gente chama. Ele não é executável, mas já é um binário. Não é mais um conjunto de bytes que representam caracteres ali. Tá? E sim um conjunto de bytes que representam instruções e dados. E por fim, na terceira fase, a gente tem a link edição. Né? O objetivo da link edição é montar o binário que foi gerado, porque o nosso binário ele pode ser composto por vários arquivos, né? E aí o linker ele vai juntar esses vários arquivos num arquivão só, e ele vai alterar as referências à memória dentro do binário para acertar essas referências à memória que até então estavam erradas. Né? Aqui a gente está falando do linker estático, que é o cara que vai fazer isso. Né? Ele também pode linkar bibliotecas externas, que são bibliotecas estáticas. Né? E a gente também tem o linker dinâmico, que é depois que eu clico lá no programa ou executo o programa que ele vai ser carregado na memória, o linker dinâmico ele vai entrar em ação para poder carregar esse programa na memória, fazer algumas relocações também de última hora, né? E toda vez que a gente executa uma função de uma biblioteca compartilhada, de uma biblioteca dinâmica, como a libc, por exemplo, a primeira vez que a gente executa essa função, o linker também vai entrar em ação para poder pegar o endereço dessa função. Tá? Porque no binário em memória, inicialmente, o endereço dessa função de uma biblioteca compartilhada, ele não está lá no binário. Né? Depois o linker vai pegar isso e vai colocar no binário. Eu não vou entrar em muito detalhe nisso agora. Se vocês quiserem, dê uma olhada no primeiro vídeo lá falando sobre o processo de compilação, que eu falo sobre isso. Tá? Um detalhe aqui, uma observação, é que esse processo todo, ele parte de um código-fonte em C e gera um código binário. Tá? Quando a gente faz análise de binários, a gente está fazendo um processo contrário. A gente está partindo de um código binário, de máquina, e a gente está querendo trazer esse código para um nível de abstração maior possível. Em geral, o que a gente consegue mais facilmente é trazer o código de máquina para um código em assembly. Mas você pode usar isso aí a gente chama de desassemblar, né? de disassemble, né? Ou desmontagem. Tá? Só que a gente também pode fazer, existem algumas estratégias para fazer isso, que é sair de um código em assembly para ir para um
pseudocódigo em C, né? Seria mais ou menos uma coisa desse tipo. Só que é um código não é tão bonitinho quanto o código original, porque a gente não tem mais os símbolos e tal, mas a gente ainda pode fazer isso, pode, a partir do assembly, montar um códigozinho em C para a gente analisar aquilo ali melhor. Isso é o processo de engenharia reversa, onde a gente sai de um programa em binário e a gente vai voltando, a gente sai de um binário em código de máquina, né? E a gente vai voltando para níveis de abstração que permitam a gente entender aquilo ali melhor. Bom, aqui tem um exemplo de compilação de um programa, né? O sum.c, que tem só essa função aqui dentro, né? Aqui eu estou passando essa flag "-s" maiúsculo, que é uma flag que diz para o GCC parar no processo de compilação, né? Para evitar dele ir até o final e tentar chamar o linker, porque isso daria problema, né? E essa flag "-O maiúsculo G é para eu fazer a menor quantidade de otimização possível para ficar mais simples o código que eu gerar aqui para a gente conseguir entender. Como a gente está começando a ver assembly, é mais fácil você ler o código sem muitas otimizações do compilador do que pegar um código todo otimizado, porque aí você perde um pouco da relação do código em C para o código em assembly, tá? Bom, e aí já começando a olhar para a arquitetura, né, x86-64, a primeira coisa que a gente vai observar são os registradores que a gente tem para trabalhar, tá? Aqui a gente tem esses primeiros 8 registradores, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que são registradores que já tinham na arquitetura de 32 bits, não o RAX, o RBX e etc., mas na arquitetura de 32 bits era o EAX, EBX, ECX, EDX e assim vai. Se você reparar aqui, a ideia é o seguinte: como eu comentei com vocês, os processadores da Intel, eles têm o objetivo de ser retrocompatíveis, né? Compatível com os processadores antigos. Então, quando a gente tinha processadores de 32 bits, os registradores em geral eram de 32 bits. Então, os registradores eram EAX, EBX, ECX, EDX e etc. Tá? Antes disso, a gente tinha registradores de 16 bits. Né? Então a gente tinha aqui o AX, o BX, o CX, o DX. Então até hoje a gente consegue fazer referência a esses registradores de tamanho menor. Então, por exemplo, eu posso fazer uma referência ao AL, né? Que é o ALOW, né? Que a gente chama de ALOW, que são os primeiros 8 bits do registrador de 16. Né? E o registrador de 16 são os primeiros 16 bits do registrador de 32. E o registrador de 32 bits são os primeiros 32 bits do registrador de 64. Então, RAX, RBX, RCX, RDX e assim por diante, tem 64 bits. E os registradores EAX, EBX, ECX e assim por diante, tem 32 bits. AX, BX, CX, DX e assim por diante, tem 16 bits. E esses carinhas aqui que tem um L no final são registradores de 8 bits. Tá? Esse lado direito são registradores novos da arquitetura 64 bits. Eles não tinham na arquitetura de 32. Mesmo assim, você ainda tem essa divisão. Então, a gente também tem o R8, mas a gente tem o R8D, né? que o D aqui é de double word. Né? Então, a gente tem esse cara aqui que são 32 bits, né? Esse cara aqui também são... Todos esses carinhas aqui são de 32 bits, então a gente pode acessar o registrador R8D, por exemplo, se a gente estiver querendo manipular dados de 32 bits. A gente tem o R8W, né? Esse W aqui é de Word, então são registradores de 16 bits, esses carinhas aqui. E a gente tem o R8B, que é de byte, então são registradores de 8 bits. Tá? Essa nomenclatura aqui é muito melhor do que essas nomenclaturas que a gente tinha aqui. Esses registradores AX, BX, CX, eles têm esses nomes, eles têm um porquê histórico, né? Eu lembro do AX, né? Esse A vem de acumulador, né? Que era basicamente o registrador que era usado para acumular resultados de operações aritméticas e tal. Mas hoje em dia o significado desses nomes eles já não significam mais nada, tá?
Então a Intel agora está adicionou esses novos registradores aqui na arquitetura nova, que a nomenclatura faz muito mais sentido, né? Quer dizer, você tem o R8, R9, é o número dos registradores, né? Aqui seria teoricamente o R0, né? O RAX seria o R0 e aqui seria o R8, né? E aí começaria do 8 em diante, vai até o 15. Então essa nomenclatura faz muito mais sentido, e aqui com 32 bits ele fala de D, né? R8D, de Double Word, que é a nomenclatura que a gente vai encontrar nas instruções assembly também, tá? Então, de novo, esses registradores, você pode tanto acessar o registrador full de 64 bits, quanto o registrador de 32, quanto o registrador 16, quanto o registrador de 8, tá? Duas observações extremamente importantes, tá, pessoal? Isso aqui a gente tem que ficar bem atento, e eu vou frisar isso várias vezes ao longo da aula, tá? Porque é um detalhe que faz toda a diferença. Quando a gente manipula, por exemplo, se a gente estiver colocando uma informação, um dado, né, no registrador, se o registrador que a gente estiver indicando for um registrador de 1 ou 2 bytes, né, ou seja, de 8 bits ou 16 bits, por exemplo, aqui olhando para esses aqui, né, se for o R8B ou R8W, a gente vai colocar a informação nesses registradores e os outros bits do registrador R8 vão ficar inalterados. Então, por exemplo, se eu mover o valor 4 para o R8B, ou se eu mover o valor 4... vamos pegar o R8B, né? Estou movendo o valor 4 para o R8B, tá? Então, os outros bits que não são usados aqui pelo R8B, né, que fazem parte do R8W, em diante, né, todos os bits daqui para cá, eles ficam inalterados. Então, o valor que estava aqui vai ser mantido. Eu só vou alterar efetivamente os bits do registrador R8B, tá? A mesma coisa para o 16 bits. Se eu movo uma informação, um dado, para o R8W, né, todos os bits daqui em diante, né, eles vão ficar também inalterados. O valor que estava aqui vai ser mantido, tá? Agora, isso muda quando eu tento mover uma informação, um dado, para o registrador de 32 bits, para o R8D, por exemplo, tá? Quando eu faço isso, aí é a observação 2. Quando eu movo dados aqui para o R8D, ele vai preencher os 32 bits aqui com o valor que eu coloquei, e os outros 32 bits que compõem o R8, eles são zerados, tá? Então, colocar um valor no R8D significa colocar o valor dos primeiros 32 bits, setados com o valor que você está passando, e os outros 32 bits mais significativos, eles são zerados, tá? Então, isso é uma observação muito importante, vocês têm que ter em mente quando a gente for trabalhar lá com as instruções de movimentação de dados, tá bom? Bom, uma outra coisa é que a gente comumente usa referências à memória como operandos de instruções. E a gente tem que entender como é que essas referências elas acontecem, tá? Como é que é o formato dessas referências à memória. Tá? A gente pode usar vários formatos aqui. Então, por exemplo, se num operando de uma instrução eu tiver um valor, um número, um valor constante, tá? Esse número, esse valor constante, ele é interpretado como um endereço de memória absoluto. É um endereço de memória e ele vai tentar acessar aquele endereço, tá? Então, a gente está mostrando aqui a representação, né? Isso aqui é a memória, e eu estou acessando a memória no endereço IMM. A gente chama isso de imediato. É um valor constante que eu estou entendendo, nesse caso, como sendo um endereço de memória. A gente chama isso de acesso à memória com endereço absoluto. Tá? A gente pode ter, por exemplo, um registrador dentro de um parêntese, né? O que ele está dizendo? Isso aqui é basicamente um acesso a um ponteiro, né? Eu estou dizendo que o registrador RA ele tem um endereço de memória e o que eu estou fazendo aqui é acessando este endereço de memória efetivamente. Então, esse Rzão aqui é como se fosse um array de registradores. E aí eu estou acessando esse array de registradores usando o RA, que é o registrador que eu quero. Tá? Então, esse registrador RA ele tem um endereço de memória e o que eu estou fazendo aqui é acessando a memória nesse endereço. Então, isso é um acesso indireto de memória. Tá? Uma outra coisa uma outra maneira de acessar a memória que a gente pode fazer aqui é, por exemplo, colocando um valor de imediato antes
do parêntese aqui com o registrador aqui dentro. Para cálculo disso aqui vai ser o seguinte, eu vou acessar a memória no endereço de memória dado por o valor de RB mais o valor do imediato. É o que está aqui. Tá? Então, o endereço de memória aqui é calculado como IMM mais o valor que está em RB. Isso vai me dar o endereço de memória que eu tenho que acessar. Tá? Eu não vou ficar fazendo para todos, porque todos são eles são variações do último. Tá? Esse aqui é o tipo de acesso à memória mais completo que tem, com todos os valores possíveis, né? Que é um imediato, um registrador base, um registrador de índice e um valor de escala. Tá? Então, qual que é a ideia? Se eu passar o endereço de memória nesse formato aqui, o endereço de memória ele vai ser calculado como o valor do registrador B mais o valor do registrador I multiplicado por S mais o valor do imediato. É o que está aqui. O valor do imediato mais o valor do registrador B mais o valor do registrador I multiplicado por S. Esse tipo de acesso completo aqui ele é muito utilizado para acessar array. Tá? Array em memória. A gente vai ver isso quando eu for falar sobre array. Sobre como é que a gente implementa arrays em assembly. Tá? E os outros aqui que eu não falei são variações desse, né? Eu vou omitir um ou mais desses componentes aqui, mas o cálculo se mantém o mesmo, tá? Só vai faltar aquele componente. Algumas observações. Os registradores que eu utilizo aqui para fazer referência à memória, eles têm que ser registradores de 64 bits. Então tem que ser aquele RAX, RBX, R8 e etc. Não podem ser os registradores de 32 ou 16 bits, por exemplo. Tá? Segunda observação, o valor do S da escala aqui, ele pode assumir o valor 1, 2, 4 ou 8. Tá? Por que isso é verdadeiro? Porque pensa que a gente está usando esse tipo de acesso à memória aqui para acessar um array. Né? Dependendo do valor que tenha dentro do array, eu posso ter ali, por exemplo, um char, que é um valor de 8 bits. Né? Eu posso ter um int, que é de 32, ou um long, que é de 64. Então, quando eu quero ir de um elemento do array para o outro elemento do array, o salto que eu vou ter que dar na memória depende do número de bits que está sendo armazenado em cada elemento do array. Se o array estiver armazenando um char de 8 bits, para eu pular de um elemento do array para o outro, eu tenho que somar só um byte. Né? E aí eu posso somar mais um. E o valor da minha escala aqui pode ser 1. Então, vou de byte em byte, que é justamente a escala de endereços de memória. O endereço de memória varia de 1 em 1 para 1 byte em 1 byte. Então, se eu estou querendo... se eu tenho um array de bytes, se eu estou querendo ir de um elemento do array para o outro elemento do array, basta eu somar mais um. Isso vai somar no endereço de memória mais 1 byte. Agora, se eu tenho inteiros ali de 32 bits, por exemplo, 32 bits é de 4 em 4 bytes. Né? Então, se eu vou de um elemento do array para o outro, eu tenho que somar 4 e não mais 1, porque vai de 4 em 4 bytes. Tá? E se eu tiver um long lá de 64 bits, aí eu tenho que pular de 8 em 8 bytes. Então, por isso a multiplicação aqui por 8. Tá? Então, aqui, esses valores aqui, 1, 2, 4 e 8, o valor deles vai depender no caso de um array, né, de qual é o valor que está armazenado ali naquele array. Tá? Bom, além de endereços de memória, né, os operandos das instruções, eles podem ser de outros dois tipos aqui. Né? O primeiro é o imediato. Repara que esse imediato aqui, ele está vindo com um cifrão antes. Novamente, a gente está vendo o formato da AT&T. Né? Se a gente for olhar para o formato da Intel, aí a coisa muda um pouco de figura. Tá? Mas aqui é formato AT&T, então o imediato aqui tem que vir com um cifrão. Se ele vier sem o cifrão, lembra que a gente está fazendo um acesso à memória. Ó. Se ele vier com um cifrão, ele é simplesmente uma constante e não um acesso à memória. E também o outro tipo de operando que a gente pode ter é registrador. Então eu posso ter, por exemplo, registrador. E para especificar um registrador, eu coloco sempre esse sinal de porcentagem aqui, de novo, por conta da sintaxe AT&T. Se fosse Intel, eu não teria essa porcentagem. Bom, aqui a gente tem um exercício, né? Baseado nas informações abaixo, diga qual será o valor calculado do operando. Tá? Então aqui eu tenho vários operandos aqui,
tá? Vários possíveis operandos. E você tem que dizer, baseado nessas duas informações que tem aqui, da memória e dos registradores, né? Qual vai ser o valor que vai ser calculado aqui? Qual vai ser o valor efetivamente desses carinhas aqui? Tá? Então a minha sugestão é que você pause o vídeo agora, tente resolver esse exercício e depois dê o play de novo. E aí eu vou mostrar a resposta para vocês. Tá bom? Então dá uma pausa aí e a gente já volta. Beleza, pessoal? Então espero que você tenha dado a pausa, né? Então a gente vai dar uma olhada nesse exercício, tá? Então primeiro, RAX. RAX, essa especificação aqui, ele está especificando um registrador, né? Então é só olhar o registrador aqui e ver o valor dele, ó. O valor desse registrador RAX é 0x100. Foi o que eu coloquei aqui, 0x100, tá? Esse outro cara aqui é um imediato, ó, 0x104. Como ele não está com um cifrão antes, ele não é uma constante, efetivamente. Ele é um acesso à memória, ele é um endereço de memória. Então eu vou pegar esse cara aqui, vou acessar a memória no endereço 104 e o valor que está nesse endereço 104 é o 0xAB, né? Então eu vou colocar 0xAB aqui. Aqui embaixo, de novo, é um imediato, mas agora está com um cifrão. Como está com um cifrão, ele é simplesmente um número. Então não tem que fazer muita coisa. O valor calculado desse cara é o próprio número, 0x108. Aqui, de novo, eu tenho um acesso à memória, porque eu tenho um registrador dentro de um par de parênteses, né? Então, como é que funciona? Eu vou lá no RAX, o valor do RAX é 0x100. Isso aqui é um endereço de memória, então eu vou na memória nesse endereço, 0x100, e pego o valor que está lá, 0xFF. É o valor que eu coloquei aqui. Aqui é a mesma coisa, só que eu tenho que pegar o valor que está em RAX e somar 4. Né? Então, 0x100 mais 4 é 0x104. E eu vou lá na memória, em 0x104, e pego o valor que está lá, que é 0xAB. Né? Então tá aqui, 0xAB. Esse cara aqui, mais ou menos a mesma ideia, só que eu tenho que somar RAX mais RDX. Né? RAX mais RDX vai dar 0x103. Né? RAX está aqui, RDX está aqui, 0x103. E depois eu tenho que somar mais 9, né? E se eu somar 103 mais 9, isso vai dar 10C, tá? 10C, na memória, é esse endereço aqui que tem o valor 0x11. Então, cadê? Ah, peraí, eu calculei alguma coisa errada. 10C. Acho que eu coloquei errado, foi o valor aqui, né? Não é 0xAB, é 0x11. Tá? O endereço de memória é 0x10C, ele tem o valor 0x11. Então aqui deveria ser 0x11. Tá? Bom, esse cara aqui, ele tem um 0xFC como imediato, e aqui eu tenho esse RCX e o 4. Então eu tenho que pegar o valor de RCX, multiplicar por 4 e somar a FC. Tá? E eu vou acessar a memória nesse endereço. O RCX é 0,1. Se eu multiplico isso por 4, dá 0x4. Se eu somo com FC, o resultado é 0x100, que é o 0xFF, o valor dele. Tá? Eu coloquei aqui. E aqui eu tenho que fazer RAX mais RDX vezes 4. Então, RAX 0x100, RDX vezes 4 vai dar 4, né? Porque RDX aliás, RDX, né? Não é RCX. RDX é 3 vezes 4, dá 3 vezes 4 é 12, que é C. Então, RAX mais 0xC vai dar 0x10C, que é o 011 aqui, 0x11. Tá? Então, esse exercício aqui é só para vocês pegarem essa ideia de como é que se calcula esses endereços de memória, e a gente vai usar muito isso depois. Bom, beleza, galera. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar esse vídeo por aqui, para não ficar muito cansativo, não ficar muito grande esse vídeo, e aí eu vou dar continuidade no próximo vídeo, tá? Então, beleza. Até o próximo vídeo.